Fala pessoal, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do sabadão, dia 10/2. Sabadão de carnaval e temos aqui só 17 jogos para estar acompanhando lá na Premier League, primeira e segunda divisão do campeonato alemão. Então fica até o final desse vídeo para você não perder nenhuma oportunidade. Vamos ter aqui 7 bilhetes ao final do vídeo, um deles com odd de 7. Então não dá bobeira, assiste o vídeo todo e pega todas as oportunidades, beleza? Vamos te ajudar aqui a traçar os melhores cenários, a traçar as melhores apostas para você estar fazendo nesse dia tão corrido que vai ser o sábado aqui. 17 jogos, a maioria deles acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então é de extrema importância que você já vá para o ao vivo, para o jogo, sabendo o que você vai fazer, sabendo o que esperar quando acontecer um gol da zebra, um gol do favorito, e aí você já vai ter sua aposta pronta, só esperando ali para você executar quando aquele cenário acontecer, beleza? Então, sem mais delongas, já vamos começar o vídeo aqui, bastante coisa para estar vendo. Vamos começar com a Premier League, primeiro jogo, Manchester City versus Everton. O Manchester City, segundo colocado, vice-líder, 49 pontos, contra o Everton, 18º, 19 pontos. O City vem de vitória, jogando fora de casa contra o Brentford, ganhou de 3-1. Já é a quinta vitória seguida aqui da equipe. O City é o City, né? Dispensa apresentações, conta com apenas 3 derrotas ao todo aqui no campeonato. A equipe tá muito bem, tá ali colada no líder. Já o Everton vem aqui de um viés de queda bastante grande, já conta com 3 partidas seguidas aqui de empates. A última delas empatou em casa jogando com o Tottenham de 2-2. Foi um bom empate contra uma equipe bastante forte, porém a equipe já conta aqui com 6 partidas seguidas sem vitórias. Ficou com 3 empates e 3 derrotas. Então a gente vê aqui pelo gráfico um viés de queda bastante grande, aonde antes a equipe tinha aqui 8 partidas e apenas uma derrota. No retrospecto, caso e fora, o City conta com 7 vitórias e 3 empates, tá invicto em casa, não perdeu ainda. Já o Everton, como visitante, conta aqui com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Detalhe que já tem 3 partidas seguidas, sem vitórias, 2 delas passou em branco sem nem conseguir marcar gols. Média de gols das equipes, o City com um ataque muito forte, média de 2.7, e uma defesa muito forte, média de 1, contra o Everton com um ataque mediano, com a média apenas de 1.2 e uma defesa ruim, média de 1.5. Precificação desse jogo vai ficar num 6-2-2. 6 vitórias para o City, 2 empates, 2 vitórias para o Everton. Vai dar para a gente uma linha justa de Manchester City menos 1.5 devido a essas médias de gols marcados e sofridos aqui das duas equipes. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha justa de City menos 2. Tá com odd de 2,02, então estamos aqui 2 linhas acima do que a gente planejou como linha justa, só que tá com odd alta, então a gente acaba estando próximo aqui. O City menos 1,75 tá próximo do que seria a linha justa, então não gosto nada desse mercado aqui de handicap, então não vou fazer nada de aposta pré para esse jogo aqui. Vou levar para ao vivo, vou tentar pegar uma linha do City menos esticada. Vamos tentar pegar um City menos 0,75 ou até um City menos 1 ali com odd de 1,80. Aí a gente vê como que vai estar no ao vivo. Se o City tiver com muita pressão, tiver muito em cima, já pode pegar e fazer o City menos 1. Se não, espera chegar na linha de menos 0,75 e faz a operação. Próxima partida, Fulham versus Bournemouth. O Fulham, 13º colocado, 26 pontos. E o Bournemouth, 12º lugar, logo à frente, com 1 ponto a mais, 27 pontos. O Fulham vem aqui de um viés de queda grande, podemos ver novamente pelo gráfico. A equipe tá vindo aqui de 2 partidas seguidas já, de empate. A última delas empatou em casa contra o Burnley de 2-2. A equipe tá com uma sequência de 7 partidas, aonde conseguiu apenas uma vitória, que foi sobre o Arsenal, por incrível que pareça. Nessas 7 partidas, conta com 4 derrotas, 2 empates e essa vitória sobre o Arsenal. Já o Bournemouth também vem de 2 empates seguidos, o último deles jogando em casa contra o Forest de 1-1. A equipe já conta com uma sequência de 4 partidas seguidas, sem vitórias, aonde pegou 2 empates e 2 derrotas. Antes desses 4 jogos, o Bournemouth estava numa sequência muito boa, uma sequência linda, aonde ficou 7 partidas seguidas invicto. Conseguiu 6 vitórias e 1 empate. No retrospecto, caso e fora, temos o Fulham em casa com 6 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Bournemouth como visitante conta com 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Média de gols das equipes, temos 2 ataques aqui, praticamente de médias iguais, bastante parecidos, média de 1.7 para o Fulham e 1.6 para o Bournemouth. A diferença vai ficar aqui na defesa, onde o Fulham tem uma melhor defesa com uma média de 1.1 e o Bournemouth uma defesa com média de 2.2. Precificação desse jogo vai ser de jogo equilibrado, 4-2-4, 4 vitórias Fulham, 2 empates, 4 vitórias Bournemouth. Vai dar pra gente uma linha justa de handicap 0-0, empate anula a aposta. E aqui na Betano estão oferecendo pra gente
justamente a linha de handicap 0,0. Só que temos odd alta para o lado do Bournemouth, temos uma odd de 2,10. Nessa odd de 2,10 já temos valor, mesmo estando dentro da linha justa. Então vamos pegar aqui o Bournemouth handicap 0 com uma unidade. Próxima partida, Liverpool versus Burnley. Essa partida aqui eu vou pular, não gostei de nada, é uma partida de super favorito, as linhas estão tudo muito esticada para o Liverpool, tá tudo muito esmagado, e o Burnley tem uma média de gols feitos aqui muito baixa, o que me tira totalmente de pegar uma aposta com handicap esticado aqui pro Burnley, então eu vou ficar de fora, não gosto de nada. Vamos agora de Luton versus Sheffield. O Luton, 17º colocado, 20 pontos, e o Sheffield, último colocado, 10 pontos. O Luton vem de empate jogando fora de casa contra o Newcastle, empatou em 4-4. A equipe está num bom momento, está tentando se recuperar aí na tabela, está conseguindo bons resultados. Nas últimas 6 partidas tem apenas uma derrota, conseguiu 3 vitórias e 2 empates. Já o Sheffield segue aí na sua campanha péssima, último colocado, conta com apenas 2 vitórias ao total na competição. Na última partida foi goleada em casa, perdeu para Aston Villa de 5-0. No retrospecto casa e fora, o Luton conta com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já o Sheffield, como visitante, não ganhou de ninguém ainda, tem 2 empates e 9 derrotas. Média de gols das equipes, temos o Luton com médias iguais no ataque e na defesa, 1,5 de média para cada um. Já o Sheffield conta com um ataque péssimo de média 0,6 e uma defesa muito ruim, média de 2,5. A nossa precificação aqui então vai ficar num 4-4-2, 4 vitórias Luton, 4 empates, 2 vitórias para o Sheffield. Vai dar pra gente uma linha justa de Luton menos 0,25. E aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de Luton menos 0,75, com odd de 1,93. Então estão dando muito favoritismo pro Luton, que é sim o favorito, tá vindo aí de um melhor momento, tá se recuperando na competição, mas tá muito esticado isso daqui ainda pra mim. Não gosto desse menos 0,75, o que levaria o valor pro lado do Sheffield, só que é aquilo que eu falo. Eu não pego o handicap positivo para essas equipes que têm uma média de gols marcados muito baixo. A equipe tem uma média de 0,6 gols marcados aqui por partida. É surreal isso daqui, é brincadeira. Não pego, então vou pular essa partida. Cenário pro ao vivo eu não gosto muito também. Aqui na linha de menos 0,25, a gente teria que ter uma odd acima de 2 para começar a ter valor. Então acho que vai demorar muito a chegar nessa odd, então vou simplesmente pular essa partida mesmo, nem no ao vivo eu vou querer fazer nada. Próxima partida, Tottenham versus Brighton. O Tottenham está em 5º colocado com 44 pontos contra o Brighton, 8º lugar com 35 pontos. O Tottenham vem de empate jogando fora de casa contra o Everton, empatou em 2-2. Essa já é a 4ª partida seguida da equipe sem derrotas, conseguiu 2 vitórias e 2 empates. O Tottenham está num momento muito bom, está numa boa sequência. Nas últimas 8 partidas teve apenas uma derrota, que foi justamente sobre o Brighton, perdeu fora de casa de 4-2. Já o Brighton vem de vitória jogando dentro de casa contra o Crystal Palace, ganhou de 4-1. O Brighton é uma equipe muito inconstante, faz uma campanha totalmente aqui meio de tabela. Podemos ver aqui pelo gráfico, a equipe conta com bastante empate, o que impede muito a sua subida ali na tabela. Tá numa boa sequência aqui, nas últimas 6 partidas teve apenas uma derrota, que foi pro Luton, fora de casa, perdeu de 4-0. No retrospecto casa e fora, o Tottenham conta com 8 vitórias e 3 derrotas, já o Brighton, como visitante, conta aqui com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, já são 5 partidas seguidas, sem conseguir vitórias fora de casa. Média de gols das equipes, temos um Tottenham com ataque de média 2,1 e uma defesa média de 1,4, contra um Brighton de média de ataque 1,5 e uma defesa que sofre 2,1. Precificação desse jogo vai ser 6-2-2, 6 vitórias Tottenham, 2 empates, 2 vitórias Brighton, o que vai dar pra gente uma linha justa de Tottenham para vencer a partida, handicap menos 0,5. Aqui na Betano estamos com a linha de Tottenham menos 0,75, com odd de 2,10, então tá bem precificado a nossa linha justa, com odd de 1,87, não pego nada aqui nesse mercado de handicap agora então. Vou levar também esse jogo pro ao vivo, vamos tentar buscar a linha do Tottenham menos 0,25 a partir da odd de 1,80. Wolverhampton versus Brentford. O Wolverhampton, 10º colocado, 32 pontos, e o Brentford, 15º, com 22 pontos. O Wolverhampton vem de vitória, jogando fora de casa contra o Chelsea, ganhou de 4-2. A equipe está num bom momento, está numa boa sequência. Nas últimas 9 partidas teve apenas 2 derrotas, conseguiu 5 vitórias e 2 empates. Inclusive, uma dessas vitórias foi em cima do Brentford, jogando fora de casa, ganhou de 4-1.
Já o Brentford vem num viés de queda aqui muito grande há bastante tempo. A última partida perdeu em casa jogando contra o City de 3-1. Nas últimas 8 partidas, o Brentford conseguiu apenas uma vitória e 7 derrotas. No retrospecto casa e fora, o Wolverhampton é muito forte quando joga nos seus domínios, conta com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Brentford, como visitante, tem um rendimento muito ruim, 2 vitórias apenas, 1 empate e 7 derrotas. E o detalhe que já são 5 partidas seguidas de derrotas aqui. Média de gols das equipes, temos o Wolverhampton com a média praticamente igual de ataque e defesa, ataque com 1.7 de média e defesa 1.6, contra um Brentford de ataque 1.1 e uma defesa de média 1.6. Precificação do jogo 5-3-2 para o Wolverhampton, 5 vitórias Wolverhampton, 3 empates, 2 vitórias Brentford, o que vai dar para a gente a linha justa de Wolverhampton para vencer a partida, handicap menos 0.5. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha de Wolverhampton menos 0.25, com odd de 1.85. Então está lindo essa precificação aqui do site. Temos uma linha abaixo da nossa linha justa com odd de 1.85. Vamos pegar aqui o Wolverhampton, handicap menos 0.25 com uma unidade. Em caso de empate, a gente tem apenas meio head na nossa operação. Última partida da Premier League, Forest versus Newcastle. Temos o Forest, 16º colocado com 21 pontos e o Newcastle, 9º colocado, 33 pontos. O Forest vem de empate jogando fora de casa contra o Bournemouth, empatou em 1-1, já é a terceira partida seguida da equipe sem vitórias. O Forest faz uma campanha bem mediana para ruim na competição, podemos ver aqui pelo gráfico, uma queda bastante grande, a equipe conta com apenas 4 vitórias ao todo na competição. Já o Newcastle vem de empate dentro de casa, empatou com o Luton, ficou de 4-4. O Newcastle também passa por um momento muito complicado, a equipe está perdendo fôlego, está vindo de um mau momento. Podemos ver aqui que em 9 partidas a equipe conseguiu apenas 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Então o Newcastle precisa voltar a se recuperar e mostrar aquele bom futebol que já vimos lá no início do campeonato. No retrospecto casa e fora, o Forest conta com 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Newcastle, como visitante, é onde ele nunca mostrou seu melhor futebol, tem um péssimo rendimento com apenas 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Média de gols das equipes, temos um Forest com a média praticamente igual aqui também, de ataque e defesa, ataque com 1.4 e defesa 1.5, contra o Newcastle, que tem um bom ataque, média de 1.7, mas tem uma defesa muito vazada, média de 2.1. A precificação aqui então vai ficar de jogo equilibrado, por mais que o Newcastle tenha um melhor time, um melhor elenco, mas o Newcastle não passa por um bom momento e jogando como visitante ainda é onde ele nunca mostrou um bom futebol. A gente pode ver que tem apenas 2 vitórias ao total aqui. Então vai ser precificação de jogo equilibrado, 3-4-3, 3 vitórias Forest, 4 empates, 3 vitórias Newcastle, linha de handicap 0-0. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de Newcastle para vencer a partida, handicap menos 0.5. Então estão dando favoritismo aqui. Muito exagerado, na minha opinião, apenas pelo nome, pelo peso da camisa do Newcastle, vamos colocar assim, o que não se justifica. Então temos a possibilidade de pegar 2 linhas aqui com muito valor. O Forest, dupla chance na odd de 1.83 e o Forest mais 0.75 na odd de 1.62. O Forest 0.75 na odd de 1.62 tem mais EV, mais valor esperado dentro dessa precificação do que o dupla chance. Então vamos pegar aqui com uma unidade Forest mais 0.75 na odd de 1.62. Vamos agora com a primeira divisão do campeonato alemão, mas antes vou apresentar para vocês a Betano, que é o nosso site parceiro aqui do canal, como vocês já estão cansados de saber, mas tem muita gente aí que ainda não tem conta, então vou deixar o link aqui na descrição para você estar pegando, abrindo a sua conta e tá garantindo aqui já o seu bônus de boas-vindas e tá começando a seguir os palpites dos vídeos aqui com a gente, beleza? Também já confere aí se você tá inscrito no nosso canal, se não tiver inscrito já se inscreve, dá uma força, dá uma moral, deixa o like, deixa um comentário, é muito importante essa sua contribuição para que o canal continue crescendo e a gente vá melhorando cada vez mais para vocês. Bora voltar aqui então, União Berlim versus Wolfsburg. União Berlim, 15º colocado, 17 pontos, contra o Wolfsburg, 11º com 23 pontos. União Berlim vem de derrota jogando fora de casa contra o Leipzig, perdeu de 2-0. Porém, a equipe tá vindo de um momento bom, podemos dizer assim, tá conseguindo se recuperar um pouco na tabela, tá conseguindo bons resultados. Nas últimas 8 partidas, teve apenas 3 derrotas, 2 empates e 3
vitórias. Essa sequência é muito boa para uma equipe que tinha conseguido apenas 2 vitórias nas 2 primeiras partidas do campeonato. Já o Wolfsburg vem de uma sequência de 4 empates seguidos, o último deles em casa contra o Hoffenheim, empatou em 2-2. No retrospecto casa e fora, União Berlim conta com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Wolfsburg como visitante cai muito do seu rendimento, tem apenas 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Média de gols das equipes, temos o União Berlim com ataque de 1.2 e uma defesa de 1.6, contra o Wolfsburg com ataque ruim, média de 1 e uma defesa muito ruim também, média de 2. A precificação aqui vai ficar em 4-2-4 de jogo equilibrado, 4 vitórias União Berlim, 2 empates, 4 vitórias Wolfsburg, vai dar pra gente uma linha justa de handicap 0-0. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha de União Berlim menos 0,25. O União Berlim está sim vindo do melhor momento, porém ainda não faz jus para ter uma linha aqui de favoritismo em cima de qualquer equipe. O Wolfsburg é uma boa equipe, cai um pouco ali do seu rendimento quando joga como visitante, mas é uma melhor equipe sim, tem um melhor elenco. Então vamos pegar aqui o Wolfsburg, handicap mais 0,25 na odd de 1,93 com uma unidade. Em caso de empate, ganhamos metade da nossa aposta. Frankfurt versus Bochum. O Frankfurt, sexto colocado, 31 pontos, e o Bochum, 14º, 21 pontos. O Frankfurt vem de derrota, jogando fora de casa contra o Colônia, perdeu de 2-0. Antes dessa derrota, a equipe estava em 4 partidas seguidas, sem derrotas, onde conseguiu 3 vitórias e 1 empate. O Frankfurt faz uma boa campanha, podemos ver algumas sequências aqui, onde a equipe ficou invicta por bastante tempo. Já o Bochum está fazendo a campanha bem, meio de tabela mesmo, oscilando bastante. A última partida empatou em casa, jogando contra o Augsburg, em 1-1. No retrospecto casa e fora, o Frankfurt é bastante forte jogando nos seus domínios, conta com apenas uma derrota, tem 5 vitórias e 3 empates. Já o Bochum, como visitante, não é onde mostra seu melhor futebol, tem apenas uma vitória, 3 empates e 6 derrotas. Média de gols das equipes, vamos ter os opostos aqui. O Frankfurt com um bom ataque e uma boa defesa, e o Bochum com um ataque ruim e uma defesa ruim. Precificação do jogo vai ficar num 5-3-2, o que vai dar pra gente, dentro dessa média de gols aqui da equipe, a linha justa de Frankfurt menos 1. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha do Frankfurt menos 0,75, com odd de 1,95, tá próximo do justo aqui, não vou fazer nada, vou preferir levar pro live e tentar buscar uma linha do Frankfurt menos esticada. Vamos buscar o Frankfurt menos 0,25 com odd de 1,80 pra cima. Borussia Mönchengladbach versus Darmstadt. O Mönchengladbach, 13º colocado, 21 pontos, e o Darmstadt, 18º, 11 pontos. O Mönchengladbach já vem de uma sequência de 3 partidas seguidas, sem vitórias, a última delas perdeu em casa contra o Bayern de Munique de 3-1. O Mönchengladbach fazia uma boa campanha, porém começou a oscilar bastante aqui. Podemos ver que nas últimas 7 partidas conseguiu apenas uma vitória. Já o Darmstadt é uma das piores equipes aí do campeonato. Podemos ver pelo gráfico, é só de descida, só de queda. A última partida perdeu em casa jogando contra o Leverkusen de 2-0. A equipe conta com apenas 2 vitórias ao total no campeonato. No retrospecto casa e fora, o Borussia Mönchengladbach é mediano, conta aqui com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Darmstadt segue seu padrão de não ter um bom futebol, tem apenas uma vitória, 2 empates e 6 derrotas. A média de gols das equipes, o Mönchengladbach com um ataque bom, média de 1.7 e uma defesa de 1.5, contra um Darmstadt que tem um ataque ruim, média de 1.1 e uma defesa bastante vazada, bastante ruim, média de 2.9. Precificação desse jogo também é 5-3-2 para o Borussia Mönchengladbach. A linha justa vai ficar no Mönchengladbach menos 0,75. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha de Mönchengladbach menos 1. Então também está próximo do justo aqui, não vou fazer nada, vou levar para o ao vivo e também buscar a linha de Mönchengladbach menos 0,25 com a odd de 1,80 para cima. Próxima partida, Werder Bremen versus Heidenheim. O Bremen, 9º colocado, 26 pontos, e o Heidenheim logo atrás, 10º colocado, 26 pontos. O Bremen vem de uma boa sequência, já são 7 partidas seguidas, sem derrotas, aonde tem 3 vitórias seguidas aqui. A última delas jogando fora de casa contra o Mainz, ganhou de 1-0.
Já o Heidenheim também vem do bom momento, porém começou a acumular bastante empates aqui. Nas últimas 7 partidas tem 3 vitórias e 4 empates, sendo esses 4 empates seguidos. O último deles empatou em casa jogando contra o Dortmund de 0-0. Retrospecto casa e fora, o Bremen conta com 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Heidenheim como visitante cai bastante do seu rendimento, apenas 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. A média de gols das equipes, o Bremen com um bom ataque, média de 1.8 e uma defesa de 1.5, contra o Heidenheim com ataque ruim, média de 1 e uma defesa ruim, média de 2. Precificação também 5.32 para o Werder Bremen, linha justa de Bremen para vencer a partida, handicap menos 0.5, e aqui na Betano estão oferecendo a linha de handicap menos 0.75. De novo com odd alta 2.02, tá próximo aqui da nossa precificação de linha justa. Também não vou fazer nada nessa partida, vou levar para ao vivo, buscar o Werder Bremen handicap menos 0.25 a partir da odd de 1.80. Então vocês podem ver aí, foram 3 jogos seguidos com a mesma precificação, a mesma lógica, e o site estava precificando tudo parecido também. Uma linha acima do que a gente planejou como linha justa, com uma odd alta. Então vamos levar o mesmo cenário das 3 partidas para ao vivo e tentar buscar a mesma aposta, handicap menos 0.25 em todas elas. Augsburg versus Leipzig, essa partida aqui a gente vai ter uma aposta, pode ficar tranquilo, não vai ter cenário para levar pro ao vivo. O Augsburg está aqui em 12º lugar, 22 pontos, e o Leipzig quinto colocado com 36 pontos. O Augsburg vem de um viés de queda, onde na última partida empatou jogando fora de casa contra o Bochum em 1-1. Podemos ver aqui que nas últimas 7 partidas do Augsburg, ele conseguiu apenas uma vitória, que foi contra o Borussia Mönchengladbach. Conseguiu 2 empates e 4 derrotas. Já o Leipzig também estava vindo de um mau momento, de 4 partidas seguidas sem vitórias, e na última partida contra o União Berlim em casa, conseguiu a sua vitória, ganhou de 2-0. No retrospecto casa e fora, o Augsburg conta com 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Já o Leipzig como visitante cai um pouquinho do seu rendimento, é onde ele tem mais derrotas na competição, conta aqui com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Média de gols das equipes, temos aqui médias iguais para as duas equipes no ataque e na defesa. Média de 1.8 para as duas equipes, tanto no ataque quanto defesa. Então vamos ter aqui um jogo equilibrado, apesar do Leipzig ter um melhor elenco, ser um melhor time, mas fora de casa é onde a equipe dá os seus tropeços, às vezes não mostra o seu melhor futebol, e estamos vendo aqui as médias iguais para as duas equipes, os números bastante parecidos. Então 3-4-3, 3 vitórias Augsburg, 4 empates, 3 vitórias Leipzig, linha de handicap 0.0 como linha justa. Aqui na Betano estão oferecendo a linha de Leipzig menos 0.75. Então estão dando favoritismo aqui para o Leipzig, como se ele estivesse jogando em casa. Com isso, vou ter uma aposta criada para esse jogo. Criar a aposta. Vamos aqui no mercado de handicap, vamos pegar o Augsburg, handicap mais 2, aqui a equipe pode perder a partida por 1 gol de diferença, e vamos lá no mercado de gols, vamos pegar o over 1.5 gols da partida, temos odd de 1.83, vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. O último jogo da primeira divisão do campeonato alemão, jogaço de bola, um clássico aqui, as duas equipes brigando pela liderança, jogo de 6 pontos, Leverkusen versus Bayern de Munique. Leverkusen, primeiro colocado, 52 pontos, e o Bayern de Munique, vice-líder, 50 pontos. Então se o Bayern de Munique consegue vencer aqui, cola na quantidade de pontos, embola tudo, fica muito disputado, e se o Leverkusen ganha, dispara na frente. Aqui a análise vai ser muito simples, a gente tem duas equipes aqui muito grandes, bastante fortes, o Leverkusen é o líder, está invicto na competição, não perdeu para ninguém, e o Bayern de Munique dispensa apresentações, a equipe está muito bem, conta com apenas 2 derrotas na competição, perdeu em casa para o Bremen e perdeu fora de casa para o Frankfurt. 2 zebraças aqui, o Frankfurt ele foi goleado e o Bremen zebraça. No retrospecto casa e fora, a gente tem o Leverkusen com 8 vitórias e 2 empates, e o Bayern de Munique como visitante com 7 vitórias e 1 derrota. Na média de gols aqui das equipes, temos 2 ataques muito poderosos, muito fortes, 2.9 para o Leverkusen e 2.4 para o Bayern de Munique. A diferença maior vai ficar na defesa, onde o Leverkusen tem uma média de 0.6 e o Bayern de Munique uma média de 1.3. Aqui não tem como, é um jogo equilibrado, vai ficar uma precificação de 4-2-4, 4 vitórias Leverkusen, 2
empates apenas e 4 vitórias, Bayern de Munique, linha justa de handicap 0-0, empate anula a aposta. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente justamente a linha de handicap 0-0. A gente tem uma odd alta aqui no Leverkusen 2,02, mas a gente fica com um valor muito baixo, muito próximo ali do justo do 0-0. Então vou ter uma aposta criada para esse jogo. Vamos lá, criar a aposta. Dupla chance do Bayer Leverkusen. E vamos no mercado de gols, vamos pegar o over 1.5 gols da partida. Odd de 1,85, vamos aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação. Vamos agora para a segunda divisão do campeonato alemão, Düsseldorf versus Elfsberg. Tá acabando, pessoal, calma aí, falta só mais 5 jogos, o dia tá bastante cheio, a grade tá bastante corrida. Então, dias assim, é muito importante a gente manter o foco para não sair atropelando e fazendo qualquer tipo de aposta. Vamos lá, Düsseldorf tá em quinto lugar, 31 pontos, e o Elfsberg nono colocado, 28 pontos. O Düsseldorf tá passando por um momento de instabilidade aqui, podemos colocar assim, mas é uma boa equipe. Podemos ver aqui, ó, que já vem de 2 derrotas seguidas, a última delas perdeu fora de casa de 4-3 para o Paderborn. E a gente vê aqui que a equipe tá oscilando bem, ó. Tem um empate, uma vitória, uma derrota, depois 2 vitórias seguidas, depois 2 derrotas seguidas. Então a equipe tá aqui bastante oscilante no momento. Já o Elfsberg vem de vitória jogando dentro de casa contra o Kaiserslautern, ganhou de 2-1. A equipe estava num péssimo momento de 5 partidas seguidas, sem vitórias, onde perdeu 4 e empatou 1. Então essa vitória de agora foi muito boa para dar moral, para ver se a equipe consegue voltar a mostrar o seu melhor futebol, como já vimos antes aqui. Ó. Teve uma sequência muito boa aqui, podemos ver, ó, de vários jogos invicto, onde perdeu apenas uma, que foi para o São Paulo. Retrospecto casa e fora, o Düsseldorf conta com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. E o Elfsberg, como visitante, conta com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas também. Média de gols das equipes, temos aqui médias praticamente iguais das duas equipes, tanto no ataque e na defesa. O Düsseldorf com ataque de 1.8 e uma defesa de 1.7, e o Elfsberg com ataque de 1.6 e uma defesa de 1.8. Então, novamente, um jogo equilibrado, precificação 4-2-4, 4 vitórias para o Düsseldorf, 2 empates, 4 vitórias. Elfsberg, handicap 0-0 como linha justa. Aqui na Betano estão oferecendo para a gente a linha do Düsseldorf menos 0,75. Então, muito favoritismo estão dando para a equipe da casa, o que não se justifica ali nos números e no momento de cada equipe. Com isso, vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo. Criar a aposta, vamos aqui no mercado de gols, pegar o over 1.5 gols da partida, para ter pelo menos 2 gols na partida. E no mercado de handicap, vamos pegar o Elfsberg, handicap mais 2. A equipe pode perder por até um gol de diferença, odd de 1,80. Vamos com uma unidade, tá feita a nossa operação. Próxima partida, Magdeburg versus São Paulo. O Magdeburg, 13º colocado, 24 pontos, e o São Paulo, líder, 42 pontos. O Magdeburg vem de empate jogando em casa contra o Kiel, empatou em 1-1. O Magdeburg também está bastante oscilante aqui no momento, podemos ver aqui um empate, uma derrota, uma vitória, depois uma derrota de novo, um empate, 2 vitórias seguidas. Então é uma equipe que começou muito bem o campeonato, depois teve uma sequência horrível aqui e agora está tentando se recuperar, mas está bastante oscilante ainda. Já o São Paulo é o líder, segue invicto no campeonato, olha esse gráfico aqui, olha essa race, que coisa linda, não perdeu para ninguém. Já vem de 3 partidas seguidas de vitórias. No retrospecto, casa e fora, o Magdeburg conta com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o São Paulo, como visitante, tem 5 vitórias e 4 empates. Média de gols das equipes, temos aqui 2 ataques muito bom, Magdeburg com ataque de média 2 e o São Paulo com ataque de média 1.7. A diferença vai ficar aqui na defesa, o Magdeburg com a defesa mais vazada, média de 1.6, e o São Paulo com a defesa que toma apenas um gol por partida em média. A precificação vai ficar 4-4-2 pro São Paulo. 4 vitórias São Paulo, 4 empates, 2 vitórias Magdeburg, o que vai dar pra gente uma linha justa de São Paulo menos 0,25. Na Betano estão oferecendo pra gente o São Paulo menos 0,75. Então, novamente, um favoritismo muito exagerado aqui, na minha opinião, para a equipe que realmente, de fato, é a favorita do confronto. Mas não um favoritismo aqui para a equipe estar ganhando por 2 gols de diferença, no caso, onde a gente precisaria desses 2 gols para ter o green completo nessa linha. Então, vamos pegar aqui uma aposta criada, vamos criar a aposta, vamos aqui no mercado de gols, vamos pegar o over 0.5 gols da partida, vamos pegar aqui no handicap Magdeburg, handicap mais 2,
O Magdeburg pode perder por até um gol de diferença. E vamos aqui no mercado de escanteios. Lá no final, escanteios handicap. Magdeburg, handicap mais 2.5 de escanteios, para a equipe ter 3 escanteios de vantagem na partida. Temos aqui o mod de 2,15. De 10 jogos que o Magdeburg fez em casa, ele ganhou em 8 na quantidade de escanteios. E de 9 jogos que o São Paulo fez fora de casa, ele perdeu em 4 na quantidade de escanteios. Então aqui a gente tem uma linha que vai dar 3 escanteios de vantagem para a gente. Vejo com muito bons olhos e essa odd de 2,15 aqui fica muito bom. Vamos pegar com uma unidade, tá feita a nossa operação. Temos aqui o Braunschweig contra o Karlsruhe. Essa partida eu vou pular, não gostei de nada, nem cenário pro ao vivo eu vou levar. Então vamos aqui para o último jogo do dia, Kaiserslautern versus Paderborn. O Kaiserslautern, 15º colocado, 21 pontos, e o Paderborn, 7º colocado, 31 pontos. O Kaiserslautern vem de um momento horrível, podemos ver aqui pelo gráfico, só descida. A última partida perdeu contra o Elfsberg, jogando fora de casa, de 2-1. O Kaiserslautern tem uma sequência incrível aqui, em 11 partidas conseguiu apenas uma vitória, um empate e 9 derrotas. Já o Paderborn vem de um bom momento da última partida, jogou em casa contra o Düsseldorf e ganhou de 4-3. Nas últimas 6 partidas, a equipe teve apenas uma derrota, conseguiu 4 vitórias e um empate. Retrospecto casa e fora, o Kaiserslautern conta com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Paderborn como visitante é bastante oscilante, tem aqui 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A média de gols das equipes, 2.1 de ataque para o Kaiserslautern e uma defesa que sofre muito, média de 1.8, contra um Paderborn de ataque 1.4 e uma defesa também que sofre muito, de também 1.8. Então vamos ter aqui um jogo equilibrado. Apesar do Kaiserslautern estar vindo daquele momento horrível, quando ele joga dentro de casa, é uma equipe forte, consegue fazer jus ali ao seu mando de campo, não vende fácil uma derrota. Vai ficar na precificação de 4-2-4, 4 vitórias Paderborn, 2 empates, 4 vitórias Kaiserslautern. O Paderborn como visitante ainda é onde não mostra seu melhor futebol, oscila muito, então fica bem justo aqui a gente colocar a precificação de linha justa de handicap 0-0, empate anula a aposta. Se a gente for dar um pouco de favoritismo aqui, pelo momento do Kaiserslautern, ficaria no máximo um Paderborn handicap menos 0,25. E aqui na Betano estamos com a linha justa de handicap 0,0, com odd alta para o Paderborn, 2,12. Então vamos pegar aqui o Paderborn handicap 0 com uma unidade. Em caso de empate, a nossa aposta vai ser anulada, ela vai ser devolvida. Bora agora com os nossos bilhetes prontos do dia. O primeiro deles é uma dupla de race canto. No jogo do Fulham versus Bournemouth, Fulham race 3 cantos para a equipe marcar 3 cantos primeiro na partida. E no jogo do Liverpool versus Burnley, race 5 cantos do Liverpool para a equipe marcar 5 escanteios primeiro na partida. Odd de 1,95, vamos com meia unidade. Próximo bilhete é uma tripla de over 1.5 gols da partida. No jogo do Wolverhampton versus Brentford, over 1.5 gols. Jogo do Forest versus Newcastle, over 1.5 gols. E no jogo do Fulham versus Bournemouth, over 1.5 gols. Para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas, odd de 1,96, vamos também com meia unidade. Próximo bilhete é uma dupla de ambas as equipes marcam sim ou over 2.5 gols da partida. Então é para as duas equipes marcarem gols ou ter 3 gols pelo menos na partida. Esse mercado fica aqui na aba de gols, tem aqui ó, ambas as equipes marcam ou mais 2.5. Você pega o sim. No jogo do Borussia Mönchengladbach versus Darmstadt, sim. E no jogo do Leverkusen versus Bayern de Munique, sim. Odd de 1,83, vamos também com meia unidade. Tá feita a operação. Próximo bilhete, de novo, uma tripla de over 1.5 gols. Agora lá nos campeonatos da Alemanha. No jogo do Bayer Leverkusen versus Bayern de Munique, over 1.5 gols. Jogo do Werder Bremen versus Heidenheim, over 1.5 gols. E no jogo do Borussia Mönchengladbach versus Darmstadt, over 1.5 gols. Para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 1,78. Vamos com meia unidade. Próximo bilhete é uma dupla Frankfurt versus Bochum, por Frankfurt vencer a partida. No jogo do Werder Bremen versus Heidenheim, por Werder Bremen vencer a partida, odd de 3,18, vamos com meia unidade aqui também. Tá feita a operação. Próximo bilhete, uma tripla de dupla chance. Jogo do Wolverhampton versus Brentford, Wolverhampton ou empate. Jogo do Tottenham versus Brighton, dupla chance do Tottenham. No jogo do Luton versus Sheffield, dupla chance do Luton.
odd de 2,12, meia unidade aqui também. E agora o nosso último bilhete de odd 7 praticamente, odd de 6,93, jogo do Luton versus Sheffield, pro Luton vencer a partida, jogo do Tottenham versus Brighton, pro Tottenham vencer a partida, e no jogo do Wolverhampton versus Brentford, pro Wolverhampton vencer a partida. Vamos aqui com meia unidade também nessa tripla. Encerrado então, pessoal, os jogos do sabadão aí de carnaval, grade bastante cheia, bastante coisa para estar acompanhando, 17 jogos aí ao total. Então, se você não vai pular carnaval, temos aí muitos jogos para estar acompanhando, a maioria deles tudo na parte da manhã. Então, se você vai acompanhar, ainda dá tempo de você pular um carnaval ali na parte da tarde, beleza? Então, assim, muito importante que você tenha tudo isso anotado para você chegar na hora do jogo e saber o que fazer. É muito jogo ao mesmo tempo. Se você chegar aqui sem nada anotado, for fazer apenas no achismo do que tá vendo no momento, você vai se perder e vai se ferrar. Então anota todos os cenários, vem para a partida preparado, sabendo o que vai fazer. Se não acontecer o que você planejou, simplesmente pula, não faz nada e tá tranquilo. E se esse vídeo aqui te ajudou de alguma forma, já dá uma colaboração aqui pro canal, se inscreve aí no canal, deixa um like, deixa um comentário, ativa o sino de notificações. Tenho certeza que esses vídeos e outros vão te ajudar bastante aí na sua caminhada a traçar os seus cenários para já chegar na hora do jogo e saber o que fazer. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!